Tudo começou numa noite. Ao entrar em nosso quarto, notei Angela ajoelhada no chão. Suas mãos estavam entrelaçadas e ela murmurava baixinho. Assustado, caminhei em sua direção e toquei em seu ombro. Então, imediatamente Angela saiu do estado de transe e me perguntou o que estava acontecendo. Eu ri, pois somos ateus, e fiz uma piada, mas Angela apenas balançou a cabeça e olhou para mim com uma expressão confusa. Ela não disse nada e decidi esquecer o ocorrido. Eu sabia que minha namorada tinha frequentado uma ou outra igreja quando jovem, mas isso aconteceu muito antes de eu conhecê-la, sem falar que ela nunca comentou sobre o assunto e nem eu perguntei. Depois disso, tudo ficou normal, pelo menos por um tempo. Percebi que Angela estava um pouco mais calada, um pouco mais reservada. Não pensei nada incomum a respeito, pois a mudança foi gradual. Mas com o tempo, comecei a me perguntar se algo estava errado. Angela nunca foi a mais falante entre as garotas, mas geralmente também não era tão reservada. Será que estava escondendo alguma coisa de mim? Eu trabalho muitas horas durante o dia e ela trabalhava no turno da noite em um hospital local, então não nos víamos muito. Uma parte de mim começou a se questionar se ela estava me traindo. Só isso explicaria o comportamento estranho. Eventualmente, a curiosidade me torturou e decidi investigar por conta própria. Certa noite, depois que cheguei do trabalho, coloquei o celular de Angela no modo silencioso e o escondi debaixo do colchão. Enquanto Angela se preparava para sair para seu turno, ela procurou o celular em todos os cantos, mas não conseguiu encontrá-lo. Me pediu para ligar para o número dela, o que eu realmente fiz, mas por estar no silencioso, não conseguimos ouvir o toque, obviamente. Para minha sorte, Angela decidiu ir trabalhar mesmo assim. Já estava ficando atrasada. O plano funcionou. Fiquei com acesso total ao seu celular pelas próximas 10 horas. Desbloqueei e comecei a ver as mensagens de suas redes sociais em busca de alguma pista do porquê Angela estava tão estranha. No entanto, não havia nenhuma pista. Não tinha registros de longos telefonemas com outros homens, nenhuma sequência de mensagens compartilhando algum problema para suas amigas, nada. Tudo limpo. A única coisa um pouco bizarra que encontrei foi que ela havia baixado o aplicativo da Bíblia. O que de certa forma não fazia sentido, afinal havíamos nos aproximado pelo simples fato de coincidentemente sermos ateus. Bom, então concluí que era isso. Ela havia se convertido ao cristianismo e estava muito nervosa ou com medo de contar a alguém. Para ser honesto, eu não me importava com o que ela acreditava. Eu continuava sendo ateu, mas ela poderia ser o que quisesse. Então, decidi que falaria com Angela sobre isso na noite seguinte e adormeci. No entanto, quando o dia seguinte chegou, ela não estava em casa. Lembrei que havia deixado seu celular na cama ao meu lado, ainda no modo silencioso. Procurei, mas havia sumido. Peguei meu celular e verifiquei a localização dela usando um aplicativo que havia baixado. O celular de Angela aparentemente estava localizado em uma igreja não muito longe de nossa casa. Ela deve ter chegado em casa, encontrado o celular e saído para a igreja em algum momento. Eu não tinha como saber há quanto tempo ela estava lá, mas sabia que precisaria ficar acordado e ter uma conversa quando ela chegasse em casa. Angela provavelmente ficaria brava comigo por esconder e fuçar em seu celular, mas fiquei frustrado por ela esconder sua religião. Afinal, deveria confiar em mim, pelo menos um pouco. Qual motivo ela teria para ser tão misteriosa sobre isso? Fiquei acordado a noite toda observando sua localização, mas ela nunca se moveu. Imaginei que talvez devia ter esquecido o aparelho na igreja e ido para outro lugar. No dia seguinte, continuei mandando mensagens para ela e observando sua localização.
Liguei para os pais dela, sem sucesso. Ninguém que Ângela conhecia poderia me dizer onde de fato ela estava. Antes de ligar para a polícia para denunciar seu desaparecimento, decidi que deveria ir verificar a igreja. Saí do trabalho mais cedo e segui a localização do celular. Assim que cheguei, notei a placa no estacionamento que dizia A Sagrada Comunhão. Eu já tinha visto essa igreja antes, mas nunca tinha entrado. Era realmente linda, pensei enquanto me dirigia para a capela. Vitrais cobriam as paredes e um enorme campanário se estendia em direção ao céu, terminando em uma cruz com cerca de 12 metros de altura. Fui em direção à porta da frente e a abri com o maior cuidado possível. O lugar estava organizado com diversas fileiras de bancos, todos voltados para o que presumi ser o altar. Atrás, uma pintura gigante pendurada na parede, mas sinceramente, não consegui distinguir o que aquilo representava. A capela estava completamente vazia, exceto por uma mulher de cabelos castanhos ajoelhada no altar, sussurrando baixinho. Suas palavras eram rápidas e a pessoa parecia desesperada. Seu cabelo estava emaranhado e ela suava profusamente. A garota era Ângela. Chamei o nome dela e corri em seu encontro. Ela olhou para mim, parecendo atordoada e cansada. Pude ver que estava chorando. Então perguntei o que estava acontecendo e se ela estava bem. Sem resposta, a levantei e fiz sinal para que ela viesse comigo. Ângela não respondeu nenhuma das minhas perguntas, apenas lançou um olhar confuso para o restante da igreja e caminhou comigo. Quando chegamos ao carro, a mandei sentar no banco do passageiro. Foi aí que ela finalmente falou comigo. Sua voz era baixa, como um sussurro, e suas palavras eram rápidas, mas dessa vez audíveis. Ângela disse que precisava voltar e eu perguntei o porquê, ainda frustrado porque ela não tinha me contado o que estava acontecendo. Mas Ângela não respondeu. Em vez disso, apenas fez um gesto com as mãos, indicando o sinal da cruz. Sem ver outra saída para essa situação, perguntei quanto tempo mais precisava e tudo que ela fez foi balançar a cabeça. Confuso, disse que lhe daria mais 1 hora e ela apenas correu de volta para a igreja. Depois de passada 1 hora, Ângela não apareceu. Dei a ela mais alguns minutos e, como não a vi por perto, me vi na obrigação de entrar. Lá estava ela, orando de frente ao altar da mesma forma de antes. Gentilmente, tentei tirá-la do transe, mas Ângela estava completamente indiferente. Tentei entender o que ela sussurrava, mas era rápido demais. Depois de gritar com ela e tentar de tudo para tirá-la daquele estado, decidi que precisava ligar para os serviços de emergência. Uma ambulância foi enviada para buscá-la. Ela agiu normalmente depois que chegaram e pareceu por um tempo voltar ao normal. Tentei perguntar o que estava acontecendo com todo o incidente da igreja e ela apenas suspirou e ignorou minha pergunta. Depois de algumas horas, Ângela recebeu alta do hospital. Os médicos me disseram que ela estava bem e que era apenas estresse. Indignado, perguntei repetidamente com o que Ângela estava estressada ou preocupada, mas ela insistiu em estar bem, mesmo que não parecesse. Senti que não conhecia mais essa nova Ângela. Não entendia sua nova personalidade religiosa. Afinal, não foi essa Ângela que conheci. Por um tempo, tudo ficou bem. Ângela havia voltado ao normal, ao que parecia. Não falamos nada sobre o incidente da oração e nossas vidas voltaram aos trilhos. Ela ainda parecia um pouco nervosa, mas não era muito óbvio o motivo. Nossas vidas continuaram normalmente, indo para o trabalho, passando tempo juntos à noite, até que finalmente algo aconteceu. Ângela estava prestes a sair para o trabalho quando começou a gritar. Os gritos eram horríveis, como se ela estivesse sentindo uma dor inimaginável. Corri para ajudar e a encontrei no chão, enrolada em posição fetal, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Tentei perguntar o que havia de errado, mas ela ignorou e continuou nesse estado.
No momento em que peguei meu celular para ligar para a emergência, ela falou que devia orar por misericórdia. Depois disso, se ajoelhou e voltou ao estado catatônico de oração em que estava algumas semanas antes na igreja. Não importa o que eu fizesse, ela nem sequer me deu atenção. Liguei novamente para os serviços de emergência e outra ambulância foi enviada para levá-la ao hospital. E dessa vez, diferente da outra, ela não voltou ao normal. Médicos, enfermeiras e psiquiatras foram chamados, mas nada parecia funcionar. Ela não parou de orar. Eles tentaram separar suas mãos e movê-la para posições diferentes, mas não funcionou. Ângela havia se tornado uma estátua viva. Depois de um tempo, os médicos optaram por tirá-la da consciência e aplicaram anestesia para deixá-la em coma induzido, mas não funcionou. Ângela continuava consciente e orando. Os médicos não puderam dar nenhum diagnóstico para isso. Os exames mostravam que Ângela estava bem mentalmente, embora estivesse desnutrida e desidratada fisicamente. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Até que algo me fez pesquisar mais sobre a suposta igreja que ela havia começado a frequentar. Descobri que a Sagrada Comunhão usava uma Bíblia diferente daquela encontrada nas igrejas tradicionais. O livro sucede ao livro final do Apocalipse e descreve a queda da civilização. É extremamente vago, mas fala de incêndios das grandes cidades e massacre em massa de inocentes. É dito que a punição da ira de Deus pode acontecer de décadas em décadas, onde ele mesmo pode descer sobre a humanidade e puni-la pelos seus pecados perversos. Para evitar que Deus nos castigue, a igreja deve selecionar uma pessoa que é obrigada a negociar com Deus, orando por misericórdia, até que sua ira diminua. Acredita-se que, eventualmente, chegará um dia em que o Apocalipse não poderá ser negociado, e a humanidade acabará em chamas de desespero. A forma como essa pessoa é escolhida pela igreja é aleatória. Eles selecionam o primeiro jovem capaz de lidar com tal pressão e o convidam para se tornar o próximo negociador. Uma vez nessa posição, a pessoa não tem escolha ou controle sobre isso. As visões do fim do mundo se iniciam na cabeça do escolhido. Não é detalhado, mas supostamente mostram atrocidades tão horríveis que a pessoa é levada ao mesmo estado de oração em que Ângela estava. Essencialmente, isso te assusta e faz com que implore a Deus por misericórdia. Isso, aparentemente, começa devagar e depois vai piorando, até se tornar mais frequente, e o escolhido é forçado a um estado catatônico de oração. Uma vez que Deus escolhe ter misericórdia da humanidade, o escolhido é liberado. Há casos em que isso aconteceu ao longo da história, embora na maioria das vezes seja encoberto pela própria igreja. Recebi recentemente algumas notícias do hospital. Eles finalmente conseguiram forçar minha Ângela a entrar em coma induzido. Isso significa que ela não está mais orando. Isso me deixou mais calmo. O problema é que ontem à noite tive um sonho. Um sonho onde vi minha cidade em chamas. Vi Ângela, meus pais e meus amigos morrerem desesperadamente enquanto o fogo se espalhava cada vez mais. Talvez eu esteja apenas paranoico, mas de alguma forma sinto necessidade de orar, de entrelaçar minhas mãos, me ajoelhar e pedir a Deus que me alivie dessa dor. Até a próxima. Obrigado.